É muito difícil falar sobre tragédias, mortes, violência, destruição. Mesmo que sejam casos pontuais e individuais, nunca é fácil. Agora imagine tudo isso numa escala muito maior, onde cidades inteiras poderão ser invadidas e sua população dizimada. Foi um cenário parecido assim que Jesus descreveu a história da humanidade aos seus discípulos, dizendo que nos últimos dias isso aconteceria e ele chamou de grande aflição. A mensagem de hoje é sobre isso, a grande tribulação. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 21 está escrito: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Nesse texto, os discípulos estão interrogando Jesus acerca do que aconteceria nos últimos dias, mesmo porque eles haviam estado no templo e mostrado as construções para Jesus, e foi aquele momento onde Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra, tudo seria destruído. E eles ficaram apavorados porque aquela construção era o símbolo de algo duradouro, de algo sagrado, como a própria religião judaica. E agora Jesus estava dizendo que tudo aquilo ia ser destruído, que tudo aquilo não ia ficar de pé. E eles ficaram então espantados ao ponto de interrogar Jesus quando isso poderia acontecer. E Jesus então começa a descrever o relato histórico de tudo que viria a acontecer no final. Mas em determinado momento ele vai mostrar que algumas coisas são apenas o começo do fim, até chegar ao ponto onde muitas violências e muita morte aconteceriam àqueles que levassem o seu nome, aqueles que continuassem perseverando em ser discípulos de Jesus. Ele diz que eles seriam interrogados, eles seriam levados aos tribunais, eles seriam encarcerados e muitos seriam mortos mesmo. Jesus havia preparado um pouco antes eles também que não deveriam temer aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. E é nesse momento em que Jesus está demonstrando isso de uma escala muito maior, onde esses acontecimentos trágicos e violentos iam acontecer aos discípulos. E então é exato o momento onde Jesus diz que isso tudo seria um breve momento da história, onde seriam abreviados, porque se não fosse, todos ou ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, esse tempo foi abreviado. É importante entender também que toda essa trajetória histórica que Jesus relata dos acontecimentos dos últimos dias, e essa grande aflição ou grande tribulação, como é conhecido, não ser algo perturbador para nós. Ao contrário, Jesus disse que todas essas coisas, quando começarem a acontecer, nós deveríamos estar com a nossa visão para o alto, ou seja, sempre na expectativa, na esperança de que algo melhor vai acontecer. Porque o resumo final da história é a chegada do nosso Mestre, do Messias, para que tudo realmente seja um desfecho final. Nós não gostamos de tragédias, nós simplesmente não gostamos de nenhum acontecimento violento, mas infelizmente a nossa história da humanidade nos relata que essas coisas vêm acontecendo. Protótipos como dizimação de muitas pessoas já vem acontecendo. Na Segunda Guerra Mundial, o nazismo que matou mais de 6 milhões de judeus, tudo isso é uma escala ainda pequena do que poderá vir a acontecer mais tarde, um pouco mais adiante, na nossa realidade. Mas a nossa oração é para que isso sirva de alerta, porque por mais que essas profecias sejam trágicas, elas poderão ser alteradas pelo nosso comportamento, porque tudo isso tem a ver com o comportamento humano na Terra. Nós mesmos que desencadeamos toda essa violência, toda essa trajetória de terror, mas o dia em que nós nos olharmos e
identificarmos em nós essa maldade e parar, tudo isso pode ser acabado e terminado. Por isso eu oro para que a gente possa cada dia mais voltar ao primeiro amor. Como Jesus disse mesmo que nos últimos dias o amor esfriaria, isso está acontecendo. Mas que Deus possa colocar em nossas vidas essa conscientização e que nós possamos amar mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.